Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise de as melhores saídas do Flu. Sabe, aqueles jogadores que saíram, ou foram vendidos, ou foram emprestados? Vamos falar sobre eles, sobre o que eu acho e te lembrar sobre por que eles saíram, né? Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, vamos falar primeiro sobre Pirani. Pirani é muito mais pelo lado... uma coisa, você pode parecer que esse tema aqui é muito fora da situação que está acontecendo hoje, mas esse vídeo aqui ele foi feito antes da viagem, eu estou em viagem, mas esse vídeo foi feito nessa data aqui, ó, 3/9, tá bom? Dito isso, vamos lá. Pirani, Gabriel Pirani, né, foi contratado pelo Fluminense, acabou nos dando um título de campeonato do turno do campeonato carioca, né? Acabou nos dando esse título a partir do gol dele. Também nos deu 3 pontos no jogo contra o Bahia quando estávamos com -1. Quando saiu até muito bem do Fluminense. Vários times ficando de olho. Ele era emprestado e se fosse vendido para algum outro lugar, o Fluminense ganharia parte desse dinheiro. Acabou sendo vendido, né, pelo Santos, que era o dono do jogador, e o Fluminense acabou, por conta de taxa de vitrine, ganhando uma porcentagem nesse valor. Logo, nós contratamos nada, não pagamos nada, só pagamos apenas o salário dele, e acabamos gerando dinheiro com ele. Então foi o ganha-ganha tanto para o Fluminense, quanto para o Gabriel Pirani, quanto para o Santos, que acabaram ganhando dinheiro com ele. Outro que também saiu bem foi o Marcos Felipe. Marcos Felipe, que era titular do Fluminense até pouco tempo atrás, até 2 anos atrás. Um goleiro que era muito instável durante as fases finais. Se hoje a gente não vê nenhuma pressão contra o Fábio, nós vemos muita pressão quando o assunto é Marcos Felipe. Marcos Felipe, que até mesmo vendo que o Fábio ficaria como titular, acabaria sem espaço. E o Bahia, querendo um goleiro mais seguro, acabou contratando ele. Acabou todo mundo ganhando, né? O Fluminense ganhando por conta dessa venda, que não era esperada. O Marcos Felipe saindo para ser titular em outro time, que também saiu ganhando. E o próprio Bahia, que saiu ganhando, tendo um goleiro mais seguro do que os outros que ele tinha dentro do seu staff, do seu elenco. Logo, foi maravilhoso isso. O outro que não foi uma venda, ainda está sendo um empréstimo, mas parece que vai ser uma venda, que é Caio Paulista. Caio Paulista, que a torcida já não gostava muito, diversos torcedores questionando ainda ele se manter no elenco. Ele foi contratado inicialmente para ser um ponta, mas acabou pela mão de Fernando Diniz virando um lateral. Acabou dando 3 pontos pra gente essenciais contra o Palmeiras lá atrás, em 2022. Que acabou fazendo com que a gente ficasse terceiro colocado no Brasileirão do ano passado. O Caio Paulista, que é emprestado, ele está deixando de pagar o dinheiro dele, mas que parece que, ao que tudo indica, o São Paulo quer esse jogador. Veio em Caio Paulista algum jogador interessante. O Fluminense também não tinha expectativa nenhuma de venda dele. Acabou podendo gerar até uma venda nele, segundo as últimas informações. E com isso o Fluminense poder ganhar mais um dinheirinho aí em caixa. Acabou os 3 ganhando, né? O São Paulo, que precisava de um lateral. O Fluminense, que acabou ganhando dinheiro em cima. E o Fluminense também deixando de pagar o salário dele. Maravilhoso. Antes de a gente falar sobre os outros 3 jogadores, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe,
redes sociais na descrição desse vídeo. E todas as 10, 12 e 20 horas, Pix na tela. Só bora falar mais sobre os outros jogadores. Uma saída que acabou não interferindo nada, mas sempre é aquela situação, né? Quem ajuda é quem não atrapalha. Muita ajuda é quem não atrapalha. Já existia essa frase há muito tempo. E quem atrapalhava muito era o Alan. O Alan, que foi contratado muito por conta da relação que ele tinha com o Fluminense. O Alan, que sempre foi um dos melhores jogadores do Fluminense lá atrás. Mas parece que a China, por tanto tempo que ele ficou, acabou somente fazendo com que o jogador ficasse pior do que ele já veio. Vendo que o Alan não teria nenhuma chance na equipe titular e nem na equipe reserva, visto que hoje os titulares, os atacantes titulares, os atacantes reservas são John Kennedy, do lado de campo, ou até mesmo segundo atacante, Ione, Léo Fernandes e Lelê. Ele ficaria como um reserva do reserva. Então ele não teria espaço. O Fluminense continuaria pagando um salário para ele. Então acabou todo mundo saindo de bem. O Alan saiu mal, nesse caso, mas o Fluminense saiu de bem. Porque ele deixou de pagar o salário do Alan. Que deve voltar para a China daqui a pouco. Outro personagem que também saiu nesse ano, mas foi no início do ano, foi o Alexandre Jesus. Que também era outro que inicialmente foi pensado como centroavante, acabou virando lateral em alguns jogos, mas é o outro, é do mesma situação do Alan. Muito ajuda a que não atrapalha. Acabou sendo emprestado / doado para o Tombense, já que não teria vaga em nenhum outro time, nem de Série A nem de Série B. E acabou somente prejudicando o Fluminense. E é por isso que muitos torcedores já pediam a saída dele há muito tempo. Muitas das vezes ele era configurado como um dos piores jogadores, se não o pior jogador do Fluminense. E por último, o William, que também saiu nessa temporada, saiu entre o final da temporada e o início dessa. Saiu até mesmo por conta, não somente de ele não ser um jogador razoável para o Fluminense atual, como também saiu por conta de várias polêmicas que ele já teve, como por exemplo mexer com criptomoeda. E acabou somente o Fluminense acabou deixando, emprestando, até mesmo doando o jogador para o Atlético Paranaense. Então acabou somente deixando de pagar sobre isso. Opinião geral em todas as saídas. Muito bom para o Fluminense, que acabou deixando de pagar aqui uns 3 ou 4 milhões de reais tranquilo. E aí quando alguém te perguntar assim, por que o Fluminense consegue contratar, ou por que o Fluminense não precisa se preocupar esse ano? Entenda, isso aqui foram só 6 pessoas, existiam várias outras. E aí, torcedor tricolor, você se lembra de alguma delas? Então se inscreve no canal, faça o triplo Z, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Todas as 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.